Tem muito cara aí treinando forte há anos, fazendo mais exercícios, mais séries, mais volume. E o espelho continua dizendo a mesma coisa. Quase nada mudou. Sabe o que é mais louco? Esses caras acham que falta variedade, que precisam de um treino novo toda semana, um estímulo diferente a cada mês, uma nova fase no programa. Quando, na real, o que falta é foco no que realmente funciona. O corpo humano não liga para a modinha de academia. Ele não responde a inovações aleatórias. Ele cresce com os movimentos certos. Ponto. Tem exercício que foi desenhado para forçar crescimento, que ativa mais fibras, gera mais tensão, libera mais hormônio, recruta mais músculos. E o resto? O resto só rouba seu tempo e energia. É por isso que tem gente que treina pesado, mas não cresce. Porque treina errado. Porque investe em volume, mas ignora a qualidade. Porque faz tudo, menos os movimentos que realmente transformam o físico. Então hoje o papo é direto. Sem enrolação, sem achismo, sem dicas de blogueiro fitness. O que vem a seguir é uma sequência de 7 exercícios que constroem massa muscular de verdade. São os pilares de um corpo forte, denso e resistente. Daqueles que você respeita só de olhar. E o melhor, você não precisa viver na academia, nem quebrar o corpo todo dia. Só precisa parar de desperdiçar esforço no lugar errado. Acertou nos movimentos? O crescimento vem. Ignorou? Vai continuar batendo cabeça. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Exercício 1. Agachamento com barra. Quase todo mundo diz que faz perna, mas na prática a maioria só enrola. Vai lá, joga umas anilhas na máquina, dá meia dúzia de passadas e acha que resolveu. Só que o corpo não funciona assim. Se você quer um físico realmente denso e simétrico, precisa tratar o agachamento com barra como base, não como detalhe. Esse exercício não constrói só pernas, ele ativa o corpo inteiro. Quando feito com técnica e profundidade, ele recruta quadríceps, glúteos, core, costas e até o sistema nervoso. É literalmente o movimento que mais sinaliza para o seu corpo. É hora de crescer. O problema é que muita gente acha que está agachando, mas só está fazendo um movimento pela metade. Agacha pela metade, rebota do fundo, empilha peso para impressionar os outros e ignora o básico. Controle e tensão. Sem isso, não há resposta hormonal, não há progresso real, só desgaste e frustração. O agachamento bem feito transforma o corpo. Aumenta a produção natural de testosterona e GH, melhora a postura, fortalece a base e ainda prepara você para envelhecer com autonomia. Cada repetição vira um investimento em força, resistência e longevidade. Antes de pensar em carga, pensa na execução. Pés firmes no chão, peito alto, abdômen contraído. Desce até pelo menos paralela, com um movimento fluido e só então sobe com força, mas sem perder a forma. Nada de transformar o agachamento em um movimento feio só para dizer que levantou mais peso. Se você levar o agachamento a sério, seu físico inteiro muda. Porque esse movimento não constrói só músculos, ele constrói disciplina. E disciplina é o que separa quem só treina de quem evolui de verdade. Exercício 2. Levantamento terra. Esse é o exercício que expõe a verdade. Não tem truque, não tem máquina para te salvar, não tem impulso. O levantamento terra é força bruta na sua forma mais pura. E se tem um movimento que separa os homens dos meninos no treino, é esse aqui. Quando você faz terra, o corpo inteiro entra em alerta. Posterior de coxa, glúteos, lombar, trapézio, dorsal, antebraço, core, tudo trabalha junto. E é exatamente por isso que esse exercício é tão poderoso. Ele não constrói só força, ele constrói estrutura.
Muita gente evita o terra por medo de lesão. Mas o que machuca não é o exercício, é a execução errada. Quando feito com técnica, ele não destrói a coluna, ele fortalece. Ensina o corpo a gerar força com segurança, ativa a musculatura que protege a lombar e ainda melhora o padrão de movimento que você usa para levantar qualquer coisa no dia a dia. Com o tempo, os benefícios vão além do físico. O levantamento terra melhora a postura, aumenta a densidade muscular e transforma completamente a forma como você caminha, se move e se apresenta. Você passa a parecer mais forte, porque realmente está mais forte. Mas, atenção, o segredo não está em fazer 1000 repetições, nem em tentar bater recorde todo o treino. Está no controle. Barra sobre o meio do pé, coluna neutra, core travado. Puxa com precisão, não com pressa. Cada repetição errada é uma chance de se machucar. Cada repetição certa é um tijolo a mais na construção de um físico que impõe respeito. O levantamento terra é o tipo de exercício que mostra resultados por fora e por dentro. E quando você dominar esse padrão, o próximo movimento vai pegar essa força construída no chão e espalhar para o resto do corpo. Exercício 3. Remada curvada com barra. A maioria treina o que vê no espelho: peito, braço, ombro. Mas se virar de costas, o físico entrega tudo. Porque sem densidade nas costas, não tem estrutura, não tem profundidade, não tem impacto. E é aqui que entra a remada curvada com barra. Esse exercício constrói aquela base sólida, tridimensional. Ele trabalha lats, trapézio, romboides e toda a musculatura da parte superior das costas, que, quando desenvolvida, muda completamente o shape de lado e de costas. Você ganha largura, espessura e presença física. O famoso costas de armário. Só que não é só visual. Remadas bem feitas consertam o estrago que o mundo moderno faz. Ficar sentado o dia todo, olhar para a tela, andar curvado. Tudo isso vai destruindo sua postura aos poucos. A remada com barra fortalece os músculos que te mantêm ereto, estável e com os ombros alinhados. Quem rema com consistência não só parece mais forte, se move como alguém mais forte. Postura mais firme, coluna protegida, mais estabilidade para todos os outros exercícios. E sabe o que é mais louco? Muita gente troca esse movimento por máquinas fáceis, só porque exige mais esforço e atenção. Só que esse é o ponto. A remada curvada exige controle total do corpo. Nada de jogar o tronco para frente, usar impulso ou cortar o movimento só para colocar mais peso. Mantenha o core travado, a inclinação constante e puxe a barra em direção ao abdômen com intenção. No topo, junta as escápulas como se estivesse esmagando algo entre elas. No retorno, desce devagar. Esse tipo de execução constrói músculo de verdade. Aquele que não desaparece depois da bomba. E com as costas densas no lugar, o próximo movimento vai começar a esculpir um peitoral que se destaca até debaixo da camiseta. Exercício 4. Supino inclinado com barra. A maioria dos caras passa anos no supino reto e se frustra porque o peito não cresce do jeito que esperava. A parte de cima continua murcha, o ombro toma conta do movimento e a camiseta segue caindo sem preencher. Tá aí o erro. O supino reto sozinho não resolve. O supino inclinado com barra corrige essa falha. Ele foca exatamente na porção superior do peitoral, aquela que cria volume próximo à clavícula, dá altura para o tórax e deixa o peito com aquele efeito estufado que destaca qualquer físico. É o detalhe que transforma um peitoral comum num peitoral imponente. Além disso, esse movimento distribui melhor o esforço entre peito, ombro e tríceps, evitando a sobrecarga em uma só região. Isso significa menos dor e mais músculo, especialmente para quem já sente desconforto no ombro depois de anos de treino sem ajuste.
O mais interessante do supino inclinado é que ele revela fraquezas. Se a parte de cima do seu peito está subdesenvolvida, você vai sentir na hora. Mas com o tempo, conforme essa região responde, todo o tronco começa a parecer mais robusto, até com o mesmo peso corporal de antes. A execução precisa ser cirúrgica. Banco em inclinação moderada, pés firmes, escápulas retraídas. Desce a barra até a parte alta do peito com controle e sobe com fluidez, sem travar no topo. Nada de transformar isso num desenvolvimento de ombro. Evita inclinar demais o banco ou abrir os cotovelos como se fosse empurrar uma parede. Esse é o tipo de exercício que, quando bem encaixado, eleva todo o visual do físico. E com o peitoral construído de forma inteligente, o próximo passo é atacar a estrutura do tronco que dá o formato atlético que quase ninguém tem. Exercício 5. Desenvolvimento militar, em pé. Você pode ter peito, pode ter braço, mas se os ombros forem fracos, vai parecer menor do que realmente é. O desenvolvimento militar é o movimento que muda isso na marra. Ele constrói ombros sólidos, largos e com estrutura. Daqueles que dão presença até quando você está só de camiseta básica. Esse exercício não é só sobre levantar peso acima da cabeça. É sobre gerar força de forma estável, vertical e sem compensação. Ombros, core, costas, glúteos. Tudo precisa estar travado. É literalmente um teste de força total de tronco. E essa combinação é o que dá ao corpo aquele formato de V que todo mundo quer. Só que aqui não tem espaço para bagunça. Porque se o core não estiver firme, se as costas não estiverem ativadas, o peso não sobe. Ou pior, sobe com compensação, sobrecarregando a lombar e arruinando a eficiência do exercício. Por isso, o desenvolvimento militar constrói mais que músculo. Ele desenvolve disciplina técnica. É diferente dos isoladores que só geram pump. Aqui o que se constrói é estrutura. Ombros fortes abrem a silhueta, melhoram a postura e fazem todo o resto parecer mais proporcional. E o melhor, essa força se mantém com o tempo. Não é volume ilusório, é força funcional, duradoura. Para fazer direito, começa com a barra na altura do peito. Contraia o abdômen, glúteos firmes e costelas para baixo. A barra sobe vertical, sem balançar, sem jogar o corpo para trás. No final, braços estendidos e cabeça levemente à frente da barra, como se ela tivesse passado por um túnel reto. Evita usar as pernas para ajudar, se o foco é força pura de ombro. Com os ombros fortalecidos e a postura trancada, o próximo exercício entra em cena para corrigir desequilíbrios que força nenhuma resolve sozinha e deixar seu corpo preparado para aguentar a vida real. Exercício 6. Avanço. Sabe o que acaba com o progresso de muita gente? Treinar só em linha reta. Agacha, empurra, puxa, sempre com os dois pés no chão. Tudo simétrico. Mas a vida real não é simétrica. E quando o corpo percebe esse desequilíbrio, ele cobra, com dor no joelho, quadril travado e perna que nunca desenvolve igual a outra. O avanço, ou lunge, é o exercício que resolve isso de forma brutal. Cada perna trabalha sozinha. O core estabiliza o tempo todo. O quadril aprende a se mover corretamente e o equilíbrio entra no jogo. Ou seja, força de verdade, não só para foto, mas para funcionar bem. Não é um movimento fácil. Ele expõe fraquezas que o agachamento não mostra. A perna dominante vai querer fazer tudo, e você vai sentir a diferença de um lado para o outro. Mas é aí que mora o ouro. Esse desafio corrige as falhas, fortalece as articulações e constrói um físico mais atlético e preparado. Com o tempo, os ganhos ultrapassam o estético. O avanço melhora a mobilidade, reduz risco de lesões e aumenta a consciência corporal. E o melhor, quem domina esse exercício passa a se mover melhor em qualquer situação, dentro e fora da academia. O segredo está
está na execução. Passo firme, tronco ereto e controle total. Desce com naturalidade, até os 2 joelhos dobrarem, e sobe com força pelo calcanhar da frente. Nada de bater o joelho no chão, correr com os reps ou usar impulso. Cada repetição precisa ser sentida do começo ao fim. E o mais louco é que, mesmo sendo simples, esse exercício entrega resultado que muita máquina cara não entrega. Só que depois de corrigir os desequilíbrios e construir base com avanço, vem o exercício que transforma essa força em presença física de verdade. Exercício 7. Caminhada do fazendeiro. Você pode levantar peso, fazer força no supino, agachar pesado, mas se não consegue carregar carga com controle, ainda falta algo no seu físico. E a caminhada do fazendeiro é justamente o teste final. Ela mostra se o que você construiu no treino serve para alguma coisa fora da academia. Esse exercício treina seu corpo inteiro de forma funcional. Antebraços, pegada, trapézio, core, pernas, tudo trabalha junto. E o melhor, em movimento. Nada de máquina, nada de apoio, nada de conforto. Só você, o peso e a forma como consegue manter a postura enquanto anda. E isso muda tudo. Porque é aqui que a força se transforma em controle. É aqui que você desenvolve o tipo de musculatura que sustenta o corpo inteiro com confiança. Ombros para trás, abdômen travado, coluna reta. A caminhada do fazendeiro treina a postura sem que você precise pensar nela. Ela força você a andar como alguém forte. E com o tempo, você vira essa pessoa. Outro ponto crucial: a pegada. A força de grip é uma das primeiras a desaparecer com a idade. E ela está diretamente ligada à força total do corpo. Quem tem pegada fraca tende a perder potência em vários exercícios. Quem tem pegada forte segura qualquer carga e qualquer situação. A execução é simples, mas intensa. Pegue 2 halteres pesados, fique ereto, olhe para frente, ative o core e comece a andar com passos firmes. O tempo ou a distância contam mais do que repetições. Mas tem um detalhe: se a postura quebrar, o set acabou. Ombros desabaram? Core soltou? Encosta o peso. A meta aqui é qualidade, não ego. Esse é o tipo de exercício que pouca gente faz. E por isso mesmo, quem faz se destaca. Ele fortalece por dentro e muda como você se move por fora. E agora que você já entendeu os 7 pilares da construção muscular real, é hora de colocar a cereja no bolo com um bônus que molda o visual nos mínimos detalhes. Exercício bônus: elevação lateral no cabo. Você pode fazer supino, remada, terra, desenvolvimento e ainda assim parecer estreito de frente. E o motivo é simples. A maioria dos treinos ignora os deltoides laterais, ou seja, os músculos que realmente alargam os ombros e criam o visual 3D que destaca seu shape mesmo em repouso. É por isso que a elevação lateral no cabo é tão valiosa. Ela ataca diretamente a cabeça lateral do ombro, com tensão constante do início ao fim do movimento. Não tem zona morta, não tem impulso, não tem como trapacear. Aqui o músculo trabalha o tempo todo e cresce de verdade. O erro comum é pensar que os ombros já são treinados o suficiente com o desenvolvimento militar. Mas a verdade é que quase todo exercício de empurrar foca mais na cabeça frontal do deltoide. Já os movimentos de puxar ativam mais a parte posterior. A lateral quase sempre é deixada de lado. E é justamente ela que dá largura ao tronco. Ombros mais largos criam ilusão de cintura mais fina. Eles equilibram o visual do físico, fazem o V-shape aparecer de verdade e dão aquele volume lateral que preenche a camiseta nos detalhes. É o tipo de estímulo que não vem de movimentos compostos. A execução precisa ser limpa. Cabo na posição mais baixa, corpo levemente de lado. E o braço sobe com controle, liderado pelo cotovelo. Não passe do nível do ombro e, na descida, mantenha a atenção.
Nada de trapacear com o corpo, nem de transformar o movimento num encolhimento de trapézio. Esse é um exercício onde menos peso e mais controle valem mais que qualquer carga alta. É onde você finaliza o treino com precisão, ativando fibras que fazem a diferença no visual final. E quando encaixado junto com os grandes levantamentos, o resultado aparece rápido. Agora que o treino está completo, da base à finalização, falta só uma coisa: a forma como você executa tudo isso ao longo do tempo. E é isso que vai definir se seu corpo vai transformar ou travar no mesmo ponto de sempre. No final das contas, não é o volume de treino que transforma um corpo, é a qualidade do estímulo. É parar de encher a ficha com 20 exercícios inúteis e começar a dominar os que realmente fazem diferença. Esses 7, mais o bônus, não são modinha. São os blocos de construção de físicos densos, simétricos e fortes de verdade. Se você quer crescer, parar de estagnar, preencher a camisa e ganhar presença, tá tudo aqui. O segredo nunca foi fazer mais. Foi sempre fazer melhor. A maioria não evolui porque muda de treino toda hora. Busca atalhos, copia influenciador aleatório e ignora os fundamentos. Mas quem entende que músculo responde à progressão inteligente, à execução precisa e à consistência, colhe resultado em menos tempo e com muito mais durabilidade. E o melhor, esse sistema não serve só para agora. Ele constrói força e estrutura que continuam te servindo com o passar dos anos. É o tipo de treino que cuida do seu corpo hoje e ainda protege ele lá na frente. Poucos pensam nisso. Menos ainda praticam. Agora é com você. Vai continuar rodando em círculos, testando treino novo toda semana? Ou vai aplicar o que realmente constrói um corpo de respeito? Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você conhece alguém que treina há anos, mas não sai do lugar? Compartilha esse vídeo com ele. Porque às vezes, tudo o que falta é parar de se iludir com treino decorado e começar a treinar como quem realmente quer resultado.